Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que fosse o necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mahatma Gandhi. Beth Frati, a Vida Natural, está no ar. Estou felicíssima em estar mais uma vez aqui, conversando com vocês, trocando as nossas ideias, as nossas energias, é claro, e sempre fazendo novos amigos. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante e pode ajudar você, principalmente se você está muito acima do peso, quer eliminar alguns quilos. Nós vamos falar sobre o balão intragástrico no auxílio ao emagrecimento. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Alfio Paglia, que é médico endoscopista e faz esse trabalho que tem sido um grande sucesso. Nós vamos chamar o nosso break. Eu volto rapidinho, já iniciando o nosso bate-papo com o Dr. Alfio. Até já. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia, quanto tempo que vocês trabalham, você e a Cris, né? Isso, eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Hoje, nada mais, nada menos que o Dr. Alfio Paglia, que vai falar sobre uma tecnologia, talvez você já até tenha ouvido falar, mas agora me parece que as pessoas estão mais aderindo a essa prática, balão intragástrico no auxílio ao emagrecimento. Gente, quem não quer, né? Perder uns quilinhos, gente, eu sei que é muito difícil a gente emagrecer com tantas coisas gostosas, e agora o friozinho, a fome aumenta, a gente precisa de calor, né, doutor? Bom dia, Beth. Como vai? Bom dia, Beth. Bom dia aos amigos da Rádio Mundial. É um prazer estar aqui falando com vocês, num dia frio, como a Beth disse mesmo, e até usando as palavras que a Beth iniciou o programa, a gente precisa lutar contra as nossas limitações, como disse o Walt Disney. E a gente sabe a dificuldade que é o emagrecimento. Hoje em dia, com o que a gente tem de oportunidades no dia a dia, com os alimentos cada vez mais manipulados, mais preparados, e gostosos, atrativos, doutor? Né? São atrativos. Você vai, desculpa até te interromper, você vai hoje no supermercado, a quantidade de pães, por exemplo, eu fico assim, baba, que eu adoro pão, né? Eu e como o resto da humanidade, né? E eu fico admirada quantos tipos, né, diferenciados, e como pães. Mudou isso, como mudou, é verdade. A gente que já está passando, já tem um tempo de convívio com a humanidade, a gente lembra quando a gente era bem mais jovem, a gente tinha aquele pãozinho d'água e alguma outra coisinha. Realmente, por exemplo, a panificação hoje em dia é uma loucura. Então, assim, realmente assim, a manipulação dos alimentos torna-os mais atrativos, a gente tem mais vontade, e o convívio social hoje em dia roda muito em torno do alimento, né? Então, a gente tem que lutar de alguma maneira. Qualquer reuniãozinha, precisa tratar de negócios, no restaurante, na pizzaria. A gente sempre convida alguém e fala assim, vamos comer uma pizza. Preciso falar com você, vamos nos reunir na pizzaria. Imagina eu que venho de uma família de italianos, né, que sempre viveram em torno de uma mesa, né? E hoje, com essa oportunidade imensa de convívio com os alimentos,
com as bebidas, é complicado. E a atividade física diminuindo, porque hoje em dia a gente praticamente só se locomove usando veículos, seja carro, ônibus, motocicleta, o que for. A dificuldade no dia a dia de poder ter uma atividade física, né? É lógico que a gente tem que buscar sempre, mas a gente sabe que não é tão fácil como parar de dizer assim, não, eu vou me organizar para isso. Às vezes a gente não consegue. Então isso aí fez com que a gente, hoje em dia, viva uma verdadeira epidemia da obesidade. Essa é a grande verdade. Doutor, uma perguntinha antes de entrar neste assunto do balão. Por que que a obesidade é uma doença? Por que ela é tida, da visão médica, clínica, ela é uma doença? É pela consequência que ela produz, né? A obesidade, hoje em dia, a gente sabe que ela vai levar a problemas ao longo do tempo da pessoa. Então, o sobrepeso, o excesso de peso faz com que a pessoa passe a ter problemas articulares, problemas musculares, problemas cardiológicos de uma gama imensa, né? Então, por isso é considerada uma doença, porque a consequência da obesidade é, para o nosso organismo, horrível, né? A gente acaba tendo realmente manifestações, às vezes precoces até, não precisa ser tão tardias, não, do excesso desse peso. E, portanto, nós temos, e é considerado verdadeiramente... E hoje fala-se muito da obesidade abdominal. Porque tem pessoas, membros finos, ela é magra, assim, aparentemente, mas o abdômen o muito depósito de gordura grande. abdominal é aquele que a gente mais se preocupa, porque é essa gordura que vai demonstrar o erro da distribuição da massa da pessoa. E a gente acaba tendo as maiores complicações cardiológicas, principalmente nesses pacientes que têm esse aumento da cintura abdominal, porque é um depósito evidente de gordura que a pessoa tem. Então, realmente, é um problema de saúde e é uma verdadeira epidemia. Bom, a par disso tudo, você hoje tem um trabalho assim, bem diferenciado, que é o balão intragástrico. Agora, explica o que é esse balão intragástrico para as pessoas que querem emagrecer. Então é assim, realmente assim, a gente tem que ser bem claro em relação ao uso do balão. Ele é um excelente auxiliar no tratamento. Ele faz parte de um conjunto de atitudes que vão buscar o emagrecimento. O balão é nada mais, vamos exemplificar, vamos usar um termo bem simples, é uma bexiga, vamos colocar assim, colocada dentro do estômago de uma pessoa, através do método de endoscopia, um método tranquilo, não agressivo. Uma bexiga vazia. Isso. E a gente, através de uma endoscopia, a gente coloca uma bexiga, esse balão vazio no estômago e vai fazendo com que ele ganhe volume através da insuflação dele com líquido, até atingir aquele volume que a gente acredita que vai criar ao paciente uma sensação, olha, esse é o termo bacana, de saciedade precoce. Esse paciente, esse obeso, ou essa pessoa que tem sobrepeso, ele tem que sentir saciedade sem o uso de tanto alimento. Porque normalmente, eu gosto de usar aquele exemplo, aquele dia que a gente vai numa churrascaria e come que nem um dragão. Você chega em casa e fala, pelo amor de Deus, hoje só vou tomar um chazinho, não aguento mais. A nossa ideia é que a pessoa não precise chegar a tanto para ter essa sensação de saciedade, que ela, através de menos alimentos, como o estômago dela está ocupado por esse balão, que ele ocupa de metade a um terço do estômago, ele tem essa sensação muito precocemente e, portanto, pare de ingerir alimento além daquilo do que ele precisa. Para a gente ter uma ideia, qual é o tamanho? Quanto mede o nosso estômago, doutor? Então, você tem uma capacidade, é bem variável, porque depende da altura da pessoa, e assim, até média, é interessante, né, dizer, tem pessoa que fala assim, será que o estômago ao longo você vai dilatando, né? A pessoa que come mais dilata mais, realmente assim, ele é um músculo, né? Um órgão muscular que trabalha através de contração para expulsar o alimento, e as pessoas que acabam ocupando mais volume através de mais alimento acabam tendo um volume maior. Mas a gente deve imaginar que o estômago pode ter uma capacidade de 1,5 litro a 2 litros, né? Máximo, e isso aí realmente assim varia da altura da pessoa,
né? Do tamanho até da circunferência abdominal dele, porque os que comem mais realmente acabam tendo um estômago maior, isso é indiscutível. Sim, mas né? o tamanho de uma pessoa normal. Em torno de 1,5 litro é a capacidade que a gente chama. E aí o balão vai ocupar. Que tamanho que vai esse que ele balão, vai ficar? a gente pode colocar nele desde 400 ml, a partir de 400 ml, até porque ele não pode estar muito vazio, né? Ele tem que ter, porque ele tem que ficar parado no estômago. Parado, quer dizer assim, tem que ficar dentro do estômago. Ele não é preso no estômago, é interessante. Ali você não prende? Não, ele, por isso que eu digo, ele fica flutuando? É um procedimento extremamente prático, porque ele não é um procedimento cirúrgico, ele não implica em nenhum tipo, não dá ponto, você não precisa fazer nenhum tipo de sutura, nada disso. Você coloca esse balão no estômago, ele é insuflado pela boca, através de uma endoscopia, ele fica lá no estômago solto, e você consegue pôr nele, a partir de 400 ml, você já tem uma segurança de que ele não vai sair do estômago, quer dizer, não vai caminhar para o intestino, por exemplo, e você vai pôr nele até 700, 800 ml, dependendo, existem balões com maior capacidade, outros com menos, mas na prática a gente acaba chegando a 700, 800 ml de líquido, e com isso aí você está ocupando mais ou menos metade a 1/3 do estômago. Olha que coisa bacana, né? A pessoa já começa o dia com o estômago dele ocupado. Portanto, ele não vai poder durante o dia, durante as refeições, ingerir uma quantidade em excesso. Muito grande, né? Porque senão ele passa mal, né? Ah, sem dúvida. Agora você disse líquido, um tempo atrás não insuflava ar? Então, os balões evoluíram ao longo do tempo, né? E essa evolução, primeiro do material, hoje em dia os balões, eles ficam no estômago, dependendo da marca, de 6 meses a 1 ano, podem ficar dentro do estômago. E eles se modificou a forma como eles eram enchidos, insuflados, né? Se usou ar e a condição não foi boa, porque ele não tinha peso, então ele ficava muito numa posição ruim no estômago. Hoje em dia a gente usa soro fisiológico, né? Que ele é um líquido. E junto com esse soro fisiológico a gente põe até um corante, que é o azul de metileno. É interessante que a gente use esse corante. Por que põe corante, né? Porque eventualmente pode acontecer, não é a prática usual, mas a gente tem que se precaver, que ele sofra um problema na válvula dele. Eu vou explicar para vocês assim. Você imagina a bola de futebol, aquela bola antiga de futebol, bola de capotão, antigamente, você tem que encher, punha aquele bico, enchia, e quando você puxa o bico, aquele bico tem que fechar e não deixar o ar vazar. Exatamente igual acontece com o balão. Ele tem uma válvula que a gente vai insuflando, vai injetando água, né, soro fisiológico nele, e em um momento você vai desconectar. Ela não pode vazar. E, eventualmente, se houver algum problema nessa válvula e começa a haver um vazamento, esse líquido azul extravasa, vaza para dentro do estômago. E esse líquido não é absorvido pelo organismo, ele vai ser eliminado pela urina. E aí é bonitinho, porque você vai fazer um xixi verde. Porque a urina é amarela, com líquido azul você faz um xixi verde. Mas isso é muito raro, mas é um alerta. A gente tem que ter todos os mecanismos. Aí, olha, doutor, deu zebra, eu estou fazendo xixi verde, vem cá que nós vamos trocar teu balão. Isso não costuma acontecer, mas a gente tem que tomar todas as precauções para que não haja problema para o paciente. Doutor, agora explica melhor. Se você coloca líquido dentro, essa bexiga, vamos chamar, desculpa o termo, sim, ela fica cheia de líquido, e como que cabe o alimento junto? Então, não. O líquido fica dentro dessa bexiga, mas a bexiga fica solta no estômago, o alimento vai para o estômago. Dizer, não vai dentro? Não. A partir do momento que você desconecta a partir do momento que você desconecta esse balão vai ficar solto dentro, ele vai só ocupar aquele espaço. Então, se você imagina que você tem um estômago de uma capacidade de 1,5 litro, 700 a 800 ml, metade dele está ocupado por esse balão. Ele só ocupou espaço. Você vê que então, o balão tem uma finalidade física, ele ocupa espaço, é só isso. Ele não leva medicamento, olha que coisa interessante. Isso é que é o bacana do balão. Você não usa medicamentos, você não usa nenhum tipo de droga, ele não é revestido por medicamento, ele não elimina esses medicamentos que tanto foram discutidos ao longo dos tempos. Hoje em dia, a grande maioria até proibidos, né, o uso deles, esses remédios usados para emagrecimento. Então, ele não leva nada disso. Ele faz uma função física, ele ocupa espaço. Então, se você tem lá um estômago com uma capacidade de 1,5 litro, mais ou menos, e você tem metade dele ocupado, a tua capacidade de ingerir alimento cai pela metade.
Olha que coisa interessante. Então, se você passava mal, porque não adianta, aquele dia da churrascaria ou da pizzaria, você acaba passando mal. Com todo mundo. Se você passava mal comendo uma quantidade que enchesse o estômago de 1,5 litro, você não vai precisar de tudo isso para atingir esse ponto mesmo. Então, o que a gente quer? Que a pessoa se alimente com muito menos quantidade de alimentos e tenha a sensação de saciedade, porque o estômago... Sem agredir a saúde, sem agredir a saúde. E isso faz parte daquele que é o grande bote do balão, que se chama reeducação alimentar. Não adianta nada, nenhum tipo de programa de emagrecimento, eu não estou falando do balão, estou falando de qualquer um, até da cirurgia bariátrica, né? Principalmente da cirurgia bariátrica, a gente já ouviu falar tanto, se o paciente não fizer uma reeducação alimentar. Porque quando a gente coloca o balão, quando a gente faz uma cirurgia, a gente está trabalhando no estômago, não está trabalhando com a cabeça da pessoa. Precisa trabalhar a cabeça. A cabeça da pessoa tem que estar preparada para ela saber que ela dali para frente ela vai ter que trabalhar uma reeducação alimentar e passar a ingerir aquilo que é o correto. Não é que ele vai ingerir menos ou vai ingerir diferente. Não, ele vai ingerir o que seria o correto, aquilo que o nosso organismo teria precisado desde o começo da vida dele. Você sabe, doutor, que eu já vi pessoas obesas que fizeram a cirurgia bariátrica e voltaram a engordar tudo de novo, doutor. Isso é uma coisa hoje em dia crescente. E tanto é verdade o que você está falando, que agora estão se buscando métodos para auxiliar esse paciente que fez a cirurgia e está engordando. Olha que coisa triste. Triste mesmo. Mas é até aquela brincadeira, né? A gente opera o estômago e não opera a cabeça da pessoa. A pessoa tem que mudar a cabeça. Ela tem que entender que não é porque ela está com balão ou porque ela fez uma cirurgia bariátrica que ela pode comer o que ela quer, que simplesmente não vai engordar. Não é isso, não. É uma oportunidade que se dá. Eu acho que quando você coloca o balão numa pessoa, você está dando para ela uma oportunidade dela refazer os seus conceitos em relação à alimentação. E com isso, fazer com que ele passe a ter melhor condição de saúde. Buscar aquilo que a gente quer, que é saúde. A gente só busca que o paciente tenha saúde. E ele possa, através desse método de apoio, encontrar o melhor para ele. Doutor, agora voltando na tecnologia do balão. Esse balão, você até disse, mas eu gostaria que você repetisse mais uma vez, ele não tem probabilidade de estourar? Olha, não. A gente nunca deve falar não na medicina. A medicina é uma coisa muito mutável, nem jamais. Mas assim, não é usual que estourar não é, seria assim, ele pode ter uma perfuração. O que acontece às vezes? É um material sintético, é um material que a gente coloca lá dentro, ele é feito à base de silicone, né? E pode acontecer de ele ter algum problema na fabricação e ter um vazamentozinho, tanto na válvula como nele. Mas olha, eu falo, é de uma raridade. Na minha experiência, que já não é pequena, eu nunca tive esse tipo de problema. Mas não vamos dizer que não possa ocorrer. Agora, para que todo mundo entenda, o balão não limita em nada a vida da pessoa. A pessoa deve fazer a atividade física dele normal, aliás, é obrigatório. Faz parte desse programa de reeducação alimentar, atividade física. Nossa, isso tem a ver, atividade física com reeducação alimentar. É extremamente importante, porque ninguém consegue buscar uma melhoria física se não ajudar. Então você faz a reeducação alimentar, você faz a atividade física. Eu até gosto de brincar com os meus pacientes. Precisa namorar, né? Fala assim, não é porque você está com balão, não vai me apertar, olha, não me abraça não, porque eu estou com balão. Ninguém nem precisa saber que você usa balão, né? O balão está protegido pela musculatura do estômago, que é uma musculatura potente, pela musculatura da parede do abdômen, pela gordura normal, não estou falando do excesso de gordura, pela gordura que a gente tem na parede abdominal. Então ele está lá bonitinho, protegido, o que permite que você tenha todo quanto é tipo de atividade normal. Né? Doutor, mas claro que ele deve ter uma indicação, porque a gente imagina uma obesidade mórbida, um obeso de quase 300 quilos. Aí ele pode... Quanto que ele consegue Muito legal, muito boa a sua pergunta, porque assim, o balão não é uma coisa tão moderna como se pensa, ele já existe há muitos anos. Ele foi ao longo dos anos aprimorando-se na qualidade do material, nessa questão da válvula, que é uma coisa importante, e principalmente na indicação.
se tentou usar durante muito tempo o balão nesses super obesos, né, nessas obesidades mórbidas. Como resultado, existia o resultado? Existia. Mas ele acabava frustrando um pouco quando você imagina uma pessoa que nem eu tive um paciente de 230 quilos e coloca o balão e tem um resultado, na minha opinião, espetacular. Ele perde 35 quilos, 40 quilos. Mas ele fica com 190, 180, né? Você fala assim, puxa, resolveu o problema dele? Muito pouco. Então aquilo frustrava um pouco. Aí que se tentou uma fase que se usava o balão para preparar esse paciente para a cirurgia. Porque um paciente de 250 quilos, 300 quilos, ou qualquer coisa desse nível, ir para um procedimento cirúrgico é de altíssimo risco. Não adianta imaginar que só porque você faz uma cirurgia que você está isento de problema. Não, é de altíssimo risco, anestésico, de recuperação, de cicatrização, de tudo mais. Então se usa o balão para diminuir um pouco o peso dele e que ele pudesse partir para o procedimento cirúrgico. Mas o grande avanço do balão foi quando se conseguiu aprovar nos órgãos de fiscalização médica o uso do balão naquelas pessoas que têm sobrepeso, que tem o IMC, o índice de massa corporal, a partir de 26. O índice de massa corporal, para que todo mundo queira fazer a continha em casa, né? Você pega a tua altura, multiplica por ela mesma, né? Famosa ao quadrado, e você pega teu peso e divide aí. E você encontra o teu IMC. Você tem uma ideia, um super obeso tem IMC a partir de acima de 40. Eu estou falando de IMC de 26, que a gente encontra quase que em todo mundo por aí. Né? E essa pessoa que precisa ter um emagrecimento menor, passava a ter um resultado espetacular. Porque a gente às vezes ouve no consultório, né, vai um casal lá conversar comigo, ouvir minha palestra, eu faço sempre palestras sobre o balão. Fala assim, mas doutor, perder 15 quilos, precisa pôr o balão? Não dá para conseguir perder, lógico que dá. Mas se fosse fácil, todos nós estaríamos no peso ideal. Todos nós. A verdade é que aqueles 15, 20 quilinhos que a gente tem a mais, às vezes até 10, tá? É um problema. E você precisa de um estímulo. E o balão é espetacular para isso. Então, eu acho que o balão, hoje em dia, assim, nesses pacientes que têm esse excesso de peso, dentro de um nível que não atinge aquela obesidade muito grande, obesidade mórbida, eles têm um resultado maravilhoso. Porque a pessoa consegue emagrecer, consegue ter o estímulo para refazer a sua método de vida, a sua condição de vida, e a partir daí encontrar saúde, que é o que a gente busca. Aí consegue-se, só para o público ter uma ideia, uma pessoa que é bem orientada, que segue rigorosamente todo o seu protocolo, né, de quem faz esse procedimento, ela consegue eliminar quantos quilos no mês, doutor? Olha, não existe uma mágica. Eu sempre uso um termo interessante. Não existe balão mágico, né? Eu até falo assim, nós que somos um pouco mais antigos, nós conhecemos um conjunto, né? Chama balão mágico. Até ele já acabou, né? Até ele já acabou. O balão tem resultados que vão variar dependendo do quanto a pessoa adere a esse programa todo. Nós podemos ter tanto um balão com resultados muito bacanas, resultados fortíssimos como menores, mas isso tudo vai fazer parte, e nós vamos já falar para vocês, de um programa que inclui aí a reeducação alimentar. É bacana. Bom, doutor, eu vou ter que chamar o nosso pequeno intervalo. Eu vou chamar o nosso intervalo e eu volto rapidinho. Até já. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Venha conferir.
Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição. Eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de Cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Bom, doutor, voltando aqui ao nosso assunto, o pessoal que está nos ouvindo pode ligar 3016 1764 e 3016 1765. Bom, doutor, voltando então ao nosso balão intragástrico, né? Como que é feita essa procedimento? É anestesia? Que tipo de anestesia? É um procedimento bem prático. Ele não tem riscos maiores, desde que feito com pessoas extremamente preparadas para isso. Então a gente sempre pede assim: procure um especialista. Esse especialista que tem que ter uma formação em endoscopia, porque é um procedimento endoscópico. Então assim, não é um procedimento cirúrgico, não é um procedimento clínico, é um procedimento feito por endoscopia. Então procure um especialista. Esse procedimento, mesmo, eu acho que assim, muitas pessoas, a grande parte da população, por algum motivo ou outro, acabam fazendo uma endoscopia na vida. Do mesmo jeito que é feita endoscopia, o paciente é sedado, a gente chama até, existem vários métodos de sedação, mas a gente pode, eu trabalho, por exemplo, numa sedação consciente, ou seja, o paciente só fica relaxado, sem maior grau de aprofundar essa sedação. A gente não chega a um plano de anestesia, de anestésica, né? A pessoa dá uma apagadinha, né? Ela fica, mas ela até contactua com você, ela está consciente, ela fica desligada, né? Mas ela a gente chama de sedação consciente, porque isso dá maior segurança para nós. Claro. E através dessa endoscopia a gente passa o aparelho endoscópico, avalia a condição do estômago e introduz pela boca uma sonda que carrega na ponta esse balão desinsuflado, murcho, e ele vem envolto através, como se fosse uma redinha, né? Aquelas redinhas vamos usar um termo assim, a redinha do mamão, né? Aquela redinha que todo mundo conhece, e à medida que eu vou insuflando esse balão, vou enchendo o balão, ela vai pipocando, ela vai estourando, vai abrindo, porque ela só estava protegendo, e esse balão vai ganhando volume, até chegar naquele volume que a gente acha que é o ideal. A partir daí ele é desconectado e acabou. Olha, é um procedimento que desde o começo da avaliação anestésica, dessa sedação, até a retirada do equipamento, 20 minutos, 15, 20 minutos, sem muito sofrimento, está feito. O paciente acaba, repousa lá, faz um repouso normal, igual faz uma endoscopia, e vai embora para casa. Vida normal. Vida normal. Ele tem, eventualmente, nós vamos falar dos primeiros dias que pode ter um certo desconforto, nós vamos explicar. Que tipo, doutor? Então é assim, olha, eu gosto de exemplificar. Então vamos falar daquele dia da churrascaria de novo. Você saiu da churrascaria, chega em casa, você está com dor, você está empachado, principalmente isso, aquela sensação de incômodo na barriga, você pode ter azia, né, o famoso refluxo, você pode ter até náusea, você pode até vomitar, né, vamos usar a verdade, você pode ter um pouco de dor de estômago, tudo isso, depende do grau de cada pessoa, você pode ter com balão. Então, isso assim, nos primeiros dias. O grande segredo do balão são é o segundo, terceiro, até o quarto dia. Porque o organismo está passando por uma adaptação. Você vai passar a conviver com o teu estômago já com um certo volume dentro dele. Mas olha, Beth, a coisa mais interessante é assim, o paciente que foi buscar o recurso por espontânea vontade, porque eu gosto de conversar com os meus pacientes e falar assim, olha, você quer emagrecer? Você veio buscar isso porque você quer? Às vezes as pessoas me olham e falam assim, mas acho que todo mundo quer. Não é bem isso, né? Existem pessoas que não se sentem desconfortáveis estando acima do peso. Não tem esse apego. E existem pessoas que vão lá porque o médico, meu médico é chato, por exemplo. O médico fala, você está acima do peso. Mas ele fala, poxa, mas são 15 quilinhos, 20 quilinhos.
Tem paciente que vai lá porque o namorado está falando, porque a namorada, o amigo, o pai, a mãe, mas ele mesmo não está convencido do método. Esse paciente tem mais dificuldade em aceitar, porque ele não estava preparado para isso. Agora, Beth, aqueles que vão buscando o método superam qualquer dificuldade. Então, aquela dificuldade inicial do primeiro dia, da sensação de empachamento, um pouco às vezes de refluxo, de náusea, tem alguns que acabam até vomitando, ele vai sendo superado gradualmente. Passou o primeiro dia, segundo dia, a partir do terceiro dia, normalmente, eu não tenho mais problema. E eles vão para a sua vida normal. Ele vai trabalhar, ele vai conviver, isso é que é o legal. Então, assim, a recuperação é espetacular. Eu tenho paciente que no dia seguinte já foi embora, acabou. E a gente até pede, olha, no dia que você colocar o balão, não é para ficar deitado em casa, não, na cama, como se você estivesse doente, não. Você tem que lutar. Vamos entender isso. O balão só ocupou o espaço no teu estômago, você não sofreu mais nada, você não passou por nada de ruim. Então, gente, é um método bem tranquilo e é um método bem seguro. Isso que interessa. Doutor, vamos atender uma ligação? Então vamos lá. Alô? 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 Oi, quem está falando? É a Sônia de Itaquera. Sônia, tudo bem, Sônia? Tudo, graças a Deus. Sônia, faça a pergunta para o doutor. Eu gostaria de saber se ele atende convênio médico e se na minha idade, com 66 anos, eu posso fazer esse procedimento. Bom dia, Sônia, é um prazer estar falando com você. É assim, a gente atende, quer dizer, o convênio a gente atende, mas existe um problema, Sônia, em relação ao balão. Os planos de saúde não cobrem esse tipo de procedimento. Ele ainda não é uma pena. Eu sempre falo isso porque eu acho que tantas pessoas poderiam estar sendo beneficiadas com esse procedimento não invasivo, de custo baixo para as entidades médicas, mas ele ainda não faz parte daquele rol de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde, a ANS, considera obrigatório aos planos de saúde. Não. Então, assim, ele ainda, infelizmente, ele é feito só de uma maneira particular, quer dizer, o paciente é obrigado a pagar pelo método, mas a idade não é limitação. Eu tenho pacientes com mais idade que você que colocaram, a limitação é a necessidade, a gente precisa e a gente vai ajudar. Então eu tenho pacientes acima até de 70 anos que tinham dificuldade de andar, até por causa do excesso de... Pois é, olha só como é importante, no teu caso, a artrose, que o excesso de peso prejudica muito, porque você já tem a dificuldade da própria artrose, e o excesso de peso piora a artrose. Pois é, então olha, veja como para você a indicação seria ótima. E a gente tem usado desde jovenzinhos, né, desde que tem assim toda passado pela parte burocrática, que é o aval dos pais, o aval de um psicólogo que avalia o jovenzinho, o adolescente, até o idoso que precisa do método e se beneficia com certeza, viu, Sônia? Porque não é só uma questão de estética. Ah, sim, não, olha, como é que a gente tem um programa, a gente faz palestra para os pacientes, todo paciente interessado, ele precisa ir lá conhecer. Então a gente faz uma palestra a esse paciente, onde eu apresento o método para ele, a gente passa até um videozinho simpático lá, para que a pessoa perceba a facilidade com que o método é realizado. Isso tudo, isso já não tem nem custo, sabe, Sônia? Isso aí pode ser feito, é só marcar lá com a gente, que é o maior prazer estar te atendendo, estar te recebendo, e os interessados podem, aliás, tem que consultar com a gente, tem que conversar com a gente para ter contato, porque o contato com o médico é muito importante, para que a pessoa se sinta segura daquilo que vai passar pelo procedimento que ele vai passar. Tá bom, Sônia? Então estou à tua disposição. Faz 2 semanas que eu fiz uma endoscopia, então eu achei o máximo. Não foi tranquilo, Sônia? Conta aí para nós. Você veio e foi tranquilo, não foi? Foi já. Eu faço colonoscopia cada 6 meses, também eu acho normal. Então você imagina que esse mesmo... Pois é, então você imagina que esse mesmo dia que você fez a endoscopia, você teria saído de lá com um balão. Olha, é exatamente igual. Parabéns, viu, Sônia? Nós estamos à disposição. Obrigada, Sônia, viu? Boa sorte para você. Porque não é uma questão só de estética, né, doutora? É uma questão de saúde. Não, é uma questão de saúde. É lógico que a estética, todo mundo busca encontrar estética. Mas a questão de saúde é prioritária. Por isso que eu acho que a qualquer momento
nós vamos ter esse método aprovado também no rol de procedimentos da ANS. Qual que é o seu telefone? Só para a Sônia poder então, marcar e outras nós pessoas. Nós estamos no 4228-2125, eu fico lá em São Caetano, é bem fácil, bem tranquilo, quem conhece a região lá, eu estou numa travessa... eu estou numa travessa da Avenida Goiás, lá em São Caetano do Sul, a rua do antigo Hospital São Caetano, é muito fácil. E eu estou lá no 4228-2125 ou no 4226-0840. É só ligar lá e falar assim, olha, eu queria participar de uma palestra para a colocação do balão. Então, agende lá com a gente, você vai ter vai ser o maior prazer para nós recebermos vocês lá na clínica e apresentarmos esse método lá dentro. E você vai conhecer o local, porque isso é muito importante. Você tem que estar segura de onde você está. Muito bom. Nós temos mais uma ligação, doutor. Alô? Alô? Quem está falando? A Geneuza. Geneuza, da onde você fala? Eu falo daqui do Tatuapé. Do Tatuapé. Faça perguntas. Eu gostaria de perguntar para o doutor, eu tenho 24 anos e peso 28 quilos. Já fiz de tudo para tentar emagrecer, mas não consigo. E automaticamente eu tenho muita náusea, tenho muita dor no corpo e eu gostaria de saber se eu poderia estar pondo balão, né? Com certeza, Geneuza. Olha, essa é a nossa... É isso que a gente busca ajudar as pessoas que estão tendo essa dificuldade. A gente sabe o quanto é difícil emagrecer e quantos métodos já foram tentados. É dieta da lua, do abacaxi, né? Dieta não falta, não falta, né? Não. É a bolinha não sei o que, a bolinha não sei o que lá. Realmente sim, a gente sabe quanto que se luta no emagrecimento. É difícil. E o uso do balão intragástrico é um método que realmente vai te dar uma condição melhor para você fazer. Presta atenção, a reeducação alimentar não é só buscar emagrecer, precisa aprender a comer, precisa aprender a tratar da sua saúde com carinho. E aí sim você vai encontrar. Pode ter certeza que você vai conseguir, Geneuza. Obrigada, viu? Obrigada. Boa sorte aí. Temos mais uma ligação, é 30161764 e 30161765. Doutor, quanto tempo a pessoa fica com esse balão? Isso, bacana. Os balões têm se aprimorado aí ao longo dos tempos, mas assim, a gente aconselha o uso do balão até 6 meses, 7 meses, é o tempo. Existem balões, cada um trabalha com um tipo de material, né? O balão que a gente usa, eu normalmente, a partir de 6 meses, a gente programa a retirada. A gente acredita que seja um prazo muito interessante e muito bom para a pessoa ter um emagrecimento consistente, quer dizer, a gente busca emagrecimento e ao mesmo tempo fazer a sua reeducação alimentar. Isso é o que a gente espera, que a pessoa consiga. Por isso é feito o acompanhamento com uma nutricionista. A gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Olha, isso é fundamental. Quando você for atrás desse método, procure isso, se existe uma equipe por trás. Porque a gente precisa de um apoio de um nutricionista, um profissional da nutrição. A gente busca apoio de um psicólogo, alguém porque te dê suporte, porque a gente sabe o quanto é angustiante a pessoa que convive no dia a dia com uma alimentação, o quanto é angustiante ter que ter limitação. E sempre um clínico que eventualmente algum problema que ela venha a ter durante o momento, ela possa ter amparo. Então, a equipe multidisciplinar tem 6 meses para agir em cima dessa pessoa e é um método que funciona legal. Os balões hoje em dia tem alguns que têm ficado com tempo maior, depende do quanto a indústria farmacêutica, a indústria que fornece, te orienta, né? A gente não pode extrapolar o limite do material. Então, eu uso um balão, que é um balão de uma empresa que chama Allergan, né? A gente acredita muito nele, então eles têm o que chama Sistema Orbera, que esse sistema busca todo esse programa de reeducação com uma equipe multidisciplinar. Então, 6 meses é um tempo bom. É um tempo bom. Agora, essa pessoa emagreceu, eu tiro o balão e, porventura, passa-se algum tempo, ela volta a ganhar peso. Ela pode colocar de novo? Pode. Olha, eu tenho um paciente que já colocou 3 vezes no balão. Opa! Por quê? Porque ele quer não só emagrecer, mas ele quer se manter magro. Então, assim, ele fez o método, depois de 6, 7 meses, aí tirou o balão, foi lá e falou, eu estou preocupado, que eu estou achando que eu estou começando, não cheguei naquilo que eu busquei, tanto de emagrecimento como de trabalho de reeducação. A gente coloca outro balão nele sem problema nenhum. Vamos atender outra ligação, doutor? Alô? Alô?
Alô? Alô? Quem está falando? Oi, Alexandre, tudo bem? Oi, Alexandre, tudo bem? De onde você fala? De São Paulo, capital, Vila Matilde. Tá bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 45. 45. Vamos lá, doutor. Pode fazer a pergunta, Alexandre. Tá, a pergunta é, a retirada desse balão, como que ela é feita, como que é feito o tratamento do soro também? Muito boa, Alexandre, legal. Primeiro é um prazer estar falando com um homem, porque a gente sempre fala assim... As mulheres é que buscam mais. Mas eu tenho tido cada vez mais a busca de homens, porque a gente tem que, todo mundo se preocupar com a saúde, independente da estética. Alexandre, do mesmo jeito que ele é colocado, através de uma endoscopia, a gente retira o balão. Alguém que já fez uma endoscopia sabe, através do endoscópio, dentro do endoscópio a gente passa uma agulha que vai dentro de um catéterzinho protegido, a gente fura o balão, esse catéter entra dentro do balão, e se eu coloquei nesse balão 600 ml de soro, 700, eu retiro exatamente a mesma quantidade, isso a gente vai quantificando dentro de um aspirador, a gente vai marcando, cheguei no limite, o balão murcha completamente, e a hora que ele estiver completamente murcho, pelo endoscópio eu passo uma pinça que prende esse balão e a gente retira ele com a maior tranquilidade também. Então assim, método tranquilo, que pode ser realizado tanto em local ambulatorial como em hospital, tudo depende dos recursos que as pessoas têm. Recursos da equipe médica. Se você buscar um serviço ambulatorial, um serviço de uma clínica, tenha certeza de que ela está preparada para esse tipo de evento. Mas é muito tranquilo, Alexandre, do mesmo jeito que é feita a colocação. Ah, tá bom então. Tá, obrigada, viu, Alexandre? Doutor, então é importante, como você acabou de falar, escolher bem a clínica e o profissional que vai executar. A gente sempre pede que se tome cuidado, que se busque profissionais habilitados, que se busquem profissionais que façam parte de sociedade. Existe a Sociedade Brasileira de Endoscopia, ela é quem qualifica os médicos, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam, mas assim, qual que é o preço, né? Gente, o preço não é lógico que é importante, mas tenha certeza assim, vamos ver quanto vale o trabalho desse profissional. Então assim, cuidado, busque sempre locais que estejam preparados para a colocação e a retirada do balão com profissionais habilitados. É isso que interessa para nós. Esse método pode ser realizado tanto em hospital como numa clínica, num meio ambulatorial que esteja preparado. Então ele tem que ter material de suporte, ele tem que ter uma equipe que trabalhe com ele e ele vai realizar isso sem a menor preocupação. Vamos lá. Alô? Alô? Oi, alô? Oi, quem está falando? É a Silvia, Silvia, da onde você fala? aqui da Zona Leste, de Prudente. Ah, sim, Zona Leste. Então, faça sua perguntinha, doutor está aqui à disposição. Então, é porque assim, eu já fiz 2 endoscopias, né? Com gastrite, eu tinha pangastrite, aí tinha uma bactéria, inclusive fez os exames, melhorei, e depois de outro exame feito, me apareceu outro esofagite. Eu gostaria de saber se eu posso estar fazendo esse exame, eu tenho 76 quilos. Bacana, Silvia, olha, é um prazer estar falando com você. Aliás, assim, bacana que você da Zona Leste, você está perto lá da gente, né? Porque a maior parte, eu tenho muitos pacientes que me procuram que são da Zona Leste, porque o acesso lá para São Caetano é muito fácil, né? Então eu tenho vários pacientes que saem da Zona Leste e preferem até ir para lá do que vir aqui, às vezes, para o centro de São Paulo, que é mais enroscado, né? Silvia, não tem problema nenhum, não existe contraindicação no teu caso. A maior contraindicação, eu não vou dizer que seja a única, mas a maior contraindicação do uso do balão é paciente que foi submetido a algum tipo de cirurgia do estômago, principalmente cirurgia, se tiver feito uma redução, a famosa cirurgia bariátrica, ou se tiver feito uma cirurgia que teve que, às vezes, principalmente pacientes mais antigamente que usavam aqueles métodos por causa de úlcera, que cortava o estômago, diminuía o estômago, aí sim ele tem contraindicação. Mas fora isso, gastrite, esofagite, até mesmo hérnias de hiato, que são aquelas que produzem refluxos, desde que não sejam hérnias muito grandes, aquelas hérnias que ocupem boa parte aí no tórax, esteja dentro do peito da pessoa, vamos falar assim para todo mundo entender, não há contraindicação. Pode fazer com tranquilidade, porque você vai estar sendo acompanhada por um clínico
o tempo todo, você vai estar sendo medicada para a questão da esofagite, da gastrite. Então, assim, o monitoramento é constante. Por isso que eu falo para vocês, são 6 meses, em torno de 6 meses, trabalhando com uma equipe multidisciplinar que vai te dar suporte e amparo durante esse período. Tá bom, Silvia? Tá bom, doutor. Muito obrigada, viu? Obrigado você. Obrigada, viu? Boa sorte, viu, Silvia? Tchau. Isso que você falou, né, é fantástico também, porque esse apoio, né, multidisciplinar com outros profissionais vai fazer com que o procedimento dê certo, né, doutor? O sucesso depende de todo esse trabalho. Vou falar de novo, não tem balão mágico. Tem trabalho em cima do balão. Quer dizer, o balão vai te dar certa, né, o balão doutor? vai te dar aquele primeiro apoio, e é uma coisa interessante. Eu tenho pacientes que usaram o balão, fizeram a coisa bonitinha do jeito que a gente espera, e depois que tiraram o balão, continuaram emagrecendo. Por quê? Porque eles estavam preparados para isso. Eles estavam já adequados àquilo que a gente busca, com reeducação alimentar, com trabalho físico. Então, por isso é um método muito legal, porque a pessoa tem que ficar constantemente se preparando para poder usar. Entendam isso. É um método que busca não só o emagrecimento, mas busca com que a pessoa passe a ter uma reeducação alimentar e ele se prepare para o futuro. Ai, fantástico. Doutor, eu não sei como te agradecer. Realmente foi fantástico esse nosso bate-papo. Tenho certeza que o público absorveu bem, porque você foi super claro na sua explanação. E é só deixar realmente um bom contato ali. Você também atende aqui em São Paulo? Não, Beth, hoje em dia sim. Eu acho que a gente foi se estabelecendo gradualmente. Eu já tinha clínica aqui também, mas eu me estabeleci em São Caetano, onde a gente montou uma clínica que tem suporte adequado. A gente só trabalha com método endoscópico lá. A gente faz tanto endoscopia normal, endoscopia digestiva alta, como colonoscopia. Então a nossa clínica está montada para isso. A gente tem toda a retaguarda necessária. Então nós estamos lá baseados lá em São Caetano, na Rua Espírito Santo 504, que é bem próximo, bem central. Quem conhece São Caetano, então não tem dificuldade nenhuma. Para quem não conhece, é uma travessa da Avenida Goiás, que é a principal avenida lá de São Caetano, na rua que era do antigo Hospital São Caetano. Bem fácil chegar, estacionar, tudo ali é mais tranquilo do que quem mora aqui em São Paulo, né? Que às vezes fica meio... E o trânsito lá também favorece, por isso que eu falo, às vezes o pessoal da Zona Leste vai para lá por causa disso. E eu tenho muita gente de São Paulo também. O prazer foi meu de ter vindo aqui e estar falando sobre esse método, que o mais importante é que eu acredito nele. A gente tem que trabalhar com coisas que te dão satisfação, e a minha satisfação é quando o paciente obtém o resultado, porque a satisfação do paciente é a minha satisfação. A gente tem que estar tranquilo de saber que o paciente buscava um resultado e alcançou. Isso me deixa contente. E o balão tem nos propiciado isso. Nem todos chegam lá, porque nem todos têm tanta facilidade em absorver os métodos todos, mas sempre o resultado. E até para dizer, eu tenho um paciente que não fez nada, colocou o balão e não fez atividade física, não fez uma dieta com nutricionista, não fez acompanhamento, ele emagreceu, lógico, porque acaba emagrecendo, mas ele não encontrou aquilo que a gente quer, que é o reequilíbrio dele com a reeducação alimentar, com o reequilíbrio de saúde, mas emagreceu também. O que a gente quer não, a gente quer que o paciente seja completo, que o paciente encontre nele o resultado, e ele dali para frente continue tocando a vida dele com prazer. Beth, foi um maior prazer estar aqui, e nós estamos à disposição para qualquer mundo. Quem quiser falar com a gente, liga, marca. As palestras estão lá, é só pedir, olha, eu queria marcar uma palestra sobre balão, nós estaremos lá com o maior prazer. Então vou repetir o telefone, 42260840 ou 4228-2125, 4228-2125. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez, e eu espero que você volte aqui outras vezes. Obrigado você, obrigado aos ouvintes da rádio, que a gente sabe a importância da rádio para todos nós.
Hoje em dia, com internet, com tanta coisa, a gente não pode esquecer, a rádio é uma coisa ainda que penetra de uma maneira maravilhosa. Eu sou ouvinte de rádio, eu adoro a rádio e acho isso muito interessante. Obrigado, Beth, pela oportunidade e estamos à disposição sempre. Muito obrigada, viu, doutor? Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia, quanto tempo que vocês trabalham, você e a Cris, né? Isso. Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer, mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Venha conferir. Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição. Eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados. Queijos de Cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rude Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia, quanto tempo que vocês trabalham, você e a Cris, né? Isso. Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer, mais de 9 mil peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Show Moda, nosso Instagram é Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na rua Dr. Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Venha conferir. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo de hoje. Esse programa foi gravado na Rádio Mundial 95.7. Eu agradeço ao Dr. Alfio a gentileza de estar participando com a gente. Agradeço à Boutique Show, que me veste sempre
todos os dias. E fica aqui na Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Eu vou encerrando por aqui, desejo a todos um ótimo final de noite e até o próximo programa. Até lá.